Olá pessoal, tudo bem? Nós somos estudantes da turma do terceiro ano do curso técnico em eletrônica do Campus Canoas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para mais um episódio do ETCast, Estudantes Talk. O nosso tema de hoje vai ser a relação entre movimentos sociais e o Estado, sob a orientação do professor de Sociologia Cláudio Leite. Eu sou a Isabelle Becker. Eu sou a Júlia Baneiro. Eu sou o Lorenzo Mello. Eu sou a Natália Fagundes. Eu sou o Pedro Rolim Schmitz. Então, primeiramente, o que é o Estado? O Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade, existem normas jurídicas escritas, por exemplo, a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, entre muitas outras. Também havendo uma hierarquia entre os governantes e os governados, ou seja, o Estado está acima do indivíduo com normas e leis. O Estado possui toda a autoridade. Bom, eu vou falar um pouco sobre a definição dos movimentos sociais e dos seus tipos. Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social ou política. Existem dois tipos de movimentos sociais, o estrutural e o conjuntural. O conjuntural é dado quando um grupo de pessoas se movimenta para algo que pode ser tratado rapidamente, ou não, como por exemplo, um grupo de pessoas irem às ruas contra o aumento da passagem de ônibus. Podemos dar de exemplo um grupo contra o racismo, que infelizmente não é algo que pode acabar do dia para a noite, como os protestos contra o aumento das passagens. Bom, formas que o Estado pode beneficiar os movimentos sociais. As causas sociais elas vão se manifestar através de ONGs e campanhas que representam as dificuldades passadas pelos grupos sociais que estão espacial e culturalmente distantes das burocracias em busca de auxílio para estes. O Estado, por sua vez, vai possuir autonomia suficiente para apoiar esses movimentos através de campanhas e arrecadação de verbas. Um ótimo exemplo foi o surto de AIDS no Brasil, onde o Estado não tinha capacidade, pois era uma doença nova e não havia compreensão sobre ela. Não havia burocracia dentro do Estado que lidava especificamente com a epidemia. Tudo foi construído em relação entre o Ministério de Secretarias da Saúde e o movimento LGBT e as ONGs AIDS. Nesse processo, o Estado ganhou capacidades administrativas e desenvolveu políticas que ganhavam reconhecimento mundial. Fala do Gurza Lavalle, um dos escritores do livro Movimentos Sociais e Institucionalização, Políticas Sociais, Raça e Gênero no Brasil, pós-transição. Os atos sociais também ganham em capacidade de atuação. Uma ONG pode demandar ao Ministério da Saúde, por exemplo, a realização de campanhas para uso de preservativo e a oferta de tratamento pelo SUS. Pode obter recursos dos ministérios ou ser objeto de financiamento dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, FMI, que foram muito importantes para a constituição das ONGs voltadas para a epidemia da AIDS no Brasil. Comenta ele também. Dando mais um exemplo de relação entre o Estado e os movimentos sociais, temos a fala do sociólogo Jürgen Habermas. Ele foi um filósofo e um sociólogo que dá uma ideia de relação em que o Estado não deve se manifestar nos movimentos sociais, não é relevante em relação a isso. Ele diz assim: o núcleo central da sociedade civil é formado por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos sociais, as organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas. Com isso, o que a gente pode concluir da fala dele é que se refere à ideia de que os atores da sociedade civil, no caso como a Júlia falou antes, ONGs, movimentos, constituem um campo separado do Estado, que precisa manter a sua distância, tanto do Estado quanto do mercado,
para poder garantir uma comunicação livre e respeito mútuo, como um mecanismo de influência entre as esferas públicas, para que haja respeito e comunicação. Só que o problema é que o resultado da interação entre o Estado de um lado e o movimento social e as organizações civis do outro é o aumento da efetividade do Estado, já que graças às políticas sociais eles conseguem atender grupos que estão distantes da máquina pública, ou seja, essa máquina pública vai aumentar. Hoje em dia já é possível a gente observar o ganho em política na área de educação, assistência, saúde, das populações que estavam longe, como por exemplo a população negra, a população indígena, as mulheres, crianças, adolescentes, etc., os imigrantes. Nesse caso, nesses estudos, o Estado é uma instituição que é um impedidor das demandas. Essa relação Estado e movimento social só pode ter dois resultados, que é a desmobilização, que é quando a demanda apresentada é atendida, ou a transição desse grupo demandador, digamos assim, para dentro do próprio Estado, onde as lutas elas se invertem, ou seja, o Estado se torna a sociedade civil. E nesse quesito, o Estado ele é meio que o polo negativo dessa relação. Ele é incapaz de entender as demandas genuínas dos movimentos, e os movimentos são o polo positivo, ou seja, eles que têm as demandas genuínas, etc. Então, basicamente, os estudos eles focam na relação de confronto entre esses dois. Se essa relação não seguir essa lógica de confronto de ideias pelo debate, o Estado vai sempre buscar meios de trazer essa liderança para o seu lado, digamos assim. As lideranças sociais sendo controladas, sendo agregadas ao Estado, desmobilizando toda a luta da ação militante. Nesse momento onde os movimentos sociais entram no Estado, eles perdem a sua natureza, porque eles já estão numa posição de poder e vão se tornar parecidos com os atores privados do mercado. Dessa forma, a única saída possível para os movimentos sociais é permanecer fora do Estado e não ter essa tentação de tentar ocupar posições na burocracia ou ser parte do poder, porque só assim vai ter esse confronto de ideias e o Estado vai poder agir sob as ordens da sociedade. Se tu quiser falar do Direta Já, Lorenzo. Ah, sim. A gente tem um exemplo sobre isso, que são alguns movimentos, por exemplo, das Diretas Já, que era um movimento popular imenso naquela época, exigindo a eleição direta para o presidente da República. E essa eleição era controlada pelo Estado, então a população exigia uma movimentação do Estado lá dentro, da estrutura do poder que controlava eles, né? No caso era uma ditadura, então era muito mais difícil essa luta. Mas esse movimento social ia contra a autoridade do Estado. Só assim é que eles conseguiram fazer isso, mesmo que fosse numa ditadura, né? Esses movimentos normalmente são controlados pelo Partido Democrático, que está bem nessa linha tênue entre assumir o cargo do governo e lutar pelas causas sociais, mas é o jeito que a gente tem dos movimentos sociais entrarem no contexto político, nessa luta política. E fora isso também mobilizou sindicatos, entidades, e sempre o Estado vai classificar isso como subversivo. Então o Estado vai jogar isso como desordem ou bagunça ou qualquer outra coisa desse tipo para poder invalidar, né? Já que eles não conseguem agregar esse movimento. O interessante é que o protesto ele é a principal arma nesse caso, né? O protesto de paralisação, o protesto de sair na rua e protestar com cartaz, etc. Isso movimenta a sociedade e, além disso, tem o lado cultural também. Nesse movimento, por exemplo, os artistas e os intelectuais davam muita força cultural a esse movimento, né? Que é o que precisa ser feito para que o movimento social ele engaje mais pessoas. Uma das formas muito mais eficientes seria pela cultura, né? Então, música, arte, a literatura, enfim, tudo isso governa, digamos, esse lado social do país. Eu acredito que o Estado, muitas vezes, mesmo ele atendendo a demanda popular, ele dá uma compactuada, assim, nos movimentos, porque é como se
quando tu atende aquilo, quando tu atende uma demanda de muita gente, aquela coisa acaba parando de ser falada e por ter uma lei ou algo pode na cabeça de muita gente significar que aquilo já não é mais um problema, ou já não é mais uma coisa assim. E eu trago mais um exemplo de importância, digamos assim, do Estado e da relação entre o Estado e movimentos sociais, que é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que foi fundado em 1984, e é um movimento social que promove reforma agrária, né, a melhor redistribuição de terras para os trabalhadores rurais. E como o Estado, né, no Brasil mesmo, que a gente vive no resto do mundo, praticamente, esse sistema autoritário, esse sistema, não digo autoritário, mas eu digo que tem o poder, né, que tem as regras e leis a favor dele, é o Estado que vai ter essa capacidade de redistribuição de terras e cabe ao Estado ter esse movimento. Então tem muitas campanhas sobre isso e tal, sempre tem até na Constituição, na verdade, falando sobre, mas é uma coisa que é uma função do Estado e é um movimento social que tem essa necessidade que o Estado atenda essa demanda. Mas nesse caso, tipo, o movimento social, ele tem o papel de justamente fazer essa pressão para que o Estado exerça essa função dele, que já era para ele ter feito isso, tipo assim, já era uma coisa obrigatória a ser feita, né? Então o movimento vem para botar essa pressão, mas o movimento não pode ser o responsável, digamos assim, né? O órgão, o máximo nesse quesito. Então é justamente o que eu tinha falado antes dele conseguir pressionar, digamos assim, né? Já que a população numa democracia, teoricamente, tem o governo total do país, né? Então que exercendo essa democracia de acordo com os movimentos sociais, a gente consegue fazer transformações através do Estado e não sendo o Estado. Sim, com certeza. É realmente que nem, por exemplo, teve o sufrágio feminino também, de as mulheres conseguirem direito a voto, finalmente. Eu acredito que seja essa mesma coisa, é a pressão, mas eu acredito que quando se toma o poder, o Estado, na verdade, se apropria de um movimento social, que nem tu falou, é muito difícil de dar certo e perde totalmente a causa real do movimento. Sim, o Estado, ele é sacana, ele não é que deixa ser tomado o poder, tipo assim, mas ele agrega esse movimento social com a desculpa de que talvez essas pessoas tenham mais poder agora, já que elas, digamos, tomaram o poder, mas na verdade foi um ato ativo do sistema contra o movimento social, né? Sempre o poder contra o movimento social vai ser essa dicotomia que a gente colocou aqui, né? E o que vocês acham? Vocês acham que é mais benéfico ou mais maléfico o Estado estar envolvido, assim, com os movimentos sociais? Eu acho que é mais benéfico. Porque se tu for pensar pelo lado das ONGs, às vezes elas precisam do apoio financeiro do Estado. E se não tiver esse apoio financeiro do Estado, ela vai ter que conseguir isso de outras formas, que talvez sejam um pouco mais difícil, sabe? Não sei. Mas eu acho Ou até formas corporativas que aí vão facilitar algumas entidades específicas que na verdade, a vontade a vontade do grande proprietário de lucro, né? Então, tipo assim, ele vai decidir quais movimentos vão ser apoiados, quais movimentos não vão ser. Então, Até o Estado... porque ONGs são organizações não governamentais, então, tipo, o Estado realmente não tem a necessidade de apoiar isso, porque são coisas que não são, tipo, não é a saúde pública, sabe? São coisas mais particulares de uma certa sociedade, de uma certa população que tem aquela demanda por aquilo. Mas eu concordo, eu acho que quando o Estado, tipo, dá uma ajuda, né, e visibiliza esses movimentos, realmente melhora muito. Eu concordo com o pensamento de vocês em relação a isso, só que na minha visão e pelo que eu estudei e pesquisei, a minha formação de opinião é que o Estado, sim, é um grande inimigo, porque basicamente se o Estado desse o mínimo de... como que fala?
Mínimo de, tipo... Peraí. É que eu esqueci o nome da Serviço palavra. privado? Não, tipo, mínimo de apoio pra pessoa viver. Como é que é o nome disso? Assistência? Isso, mínimo de... Tá, quer que eu volte tudo? Tá. Volta um pouquinho só, pra dar pra, tipo, ter a ideia completa. Tá. Na formação da minha opinião, é que se o Estado desse assistência para as minorias sociais, como ele deveria dar, os movimentos sociais não precisariam da ajuda do próprio governo, porque o Estado ele já daria o mínimo para as minorias sobreviverem e não precisarem se rebelar, revolucionar contra o governo, o Estado, no caso. Eu acredito que sobre a isso- sociedade ela vai estar em mudança constantemente, então, tipo, é claro, nunca foi certo nenhum tipo de preconceito na nossa sociedade, mas é uma coisa que vai evoluindo. Eu acho que, tipo, o Estado tendo participação nessa até mesmo quebra de tabu, sabe, de algumas coisas, de tipo ajudar em movimentos contra o preconceito, tanto racial quanto de gênero, de qualquer coisa. Ajuda muito, né, nesse caso, mas eu acho que o Estado pode muito ajudar nessa própria mudança que ele está tendo ao passar do tempo. Não bem o Estado, mas na sociedade que ele exerce seu poder. A questão sobre isso é que, tipo assim, na democracia onde a gente vive, ela implica necessariamente que vai ter esse tipo de confronto, não que o Estado teria que fazer o seu papel mínimo, sabe? Tipo, não tá nem em jogo, assim, qual que é o papel mínimo do Estado. O que tá em jogo é o que tá sendo proposto pelas, digamos, minorias sociais também, né? Ou por todos os movimentos sociais, toda a população em geral, o que tá sendo demandado dessa população. E aí a população ali se enfrentando num debate saudável, digamos assim, numa votação, que é o que acontece, o Estado saber como que ele tem que agir, porque ele teoricamente seria controlado por essa votação, e não assim, tendo em vista que o Estado deveria colocar o mínimo para todo mundo, sabe? Não é assim que tá funcionando essa democracia. Inclusive isso é até benéfico, né? Esse embate de ideias, que nem a Isa falou, tipo, essa revolução que vai acontecendo aos poucos, assim, isso é o que realmente move a máquina, isso é o que realmente move também as empresas que estão envolvidas com a máquina, né? Então a gente consegue ver empresas patrocinando certas ideias, por exemplo, que elas sabem que é o que os movimentos sociais estão agregando nesse momento específico, que é o que vai ser votado no final das contas, e é o que vai dar o poder para uma certa parte da população que acabou virando governo também. Então, naquela nossa ideia de que o movimento social não deveria ser parte do governo, acaba entrando em contradição. Exatamente. E levantou um ponto bem interessante, porque, tá, eu não vou defender o Estado como, nossa, o Estado é muito coitado nessa história e ele é muito bom para todo mundo, em todos os sentidos, mas eu acredito que, por exemplo, exatamente tem essa coisa do Estado e tem por exemplo, empresas estatais e empresas privadas. Tu vê muitas empresas privadas se apropriando de movimentos sociais exatamente para se promover, que é uma coisa que, bom, o Estado pode fazer também, mas eu acredito que como o Estado tem um poder, assim, uma abrangência muito maior, algumas vezes, né, dependendo, isso torna muito mais difícil para eles não serem acusados de estarem se apropriando dos movimentos sociais. Eu acho que quando o Estado se apropria de algo, diferentemente das empresas privadas, é muito mais fácil de acusar o Estado porque é uma coisa muito mais visível, tu consegue ver muito melhor isso. No caso do que o Lourenço tinha falado, de deixar de ser um movimento social e se tornar uma coisa de poder. E nas empresas privadas, por exemplo, tu vê muitas empresas se apropriando tipo, do movimento LGBT só pra, tipo, vender coisas, né? E é isso, tipo, tu usa daqueles produtos, tu usa do arco-íris, que é um símbolo LGBT, pra vender coisa ao invés de realmente estar apoiando e financiando aquele movimento social, entende? Tu não tá dando vagas para pessoas que são minorias na sociedade, tu tá, sim, querendo vender mais coisas só pra, tipo, ter essa falsa ideia de que tu tá dando visibilidade pro movimento.
É justamente esse o perigo de, tipo, o Estado fazer isso, sabe? Se acha que a empresa privada fizer isso, é menos pior do que o Estado fazer isso, de o Estado se apropriar de algo e simplesmente colocar uma bandeira pra cima, mas não fazer efetivamente a ação. Ele pode até fazer a ação, e nesse caso seria bom, mas se o Estado pega e tem um movimento social específico que toma o poder e aí começa a levantar uma bandeira, porque sabe que é isso que está sendo levantado nos movimentos sociais que tem mais força mais força cultural, né? Quem consegue falar normalmente não é quem é a maioria, porque tem muito isso, assim, a democracia é a força da maioria, digamos. Só que existe parcelas específicas da população que conseguem falar mais alto do que outras. Pessoas que, por exemplo, engajam muito em rede social, têm um poder absurdo, assim, de popularidade, digamos assim, e outras causas ficam meio que de lado, e aí se o Estado toma isso como a sua única bandeira, aí eu acho que pode dar problema nessa redistribuição aí do que o Estado vai fazer sobre isso. O que a Isa tinha falado antes sobre as empresas levantarem as bandeiras ao evento em uma determinada época do ano, a gente pode ver no mês de setembro, por exemplo, quantas empresas levantam campanhas contra o suicídio e no resto do ano deixam passar em branco. No mês do orgulho LGBT também, quantas empresas levantam a bandeira e depois deixam passar em branco só para pegar ibope nas redes sociais, na mídia, enfim. E eu acho que nesse caso, tipo, essa mesma coisa que o Pedro falou, se torna uma coisa do Estado, que nem o Lourenço falou, se torna uma coisa generalizada do Estado, assim, é muito mais preocupante, porque se tu tem um Estado, tu tem muitas pessoas, diferentes núcleos, diferentes grupos, então tu financiar apenas uma coisa, que seria um autoritarismo, seria basicamente o Estado estando lutando somente pelos próprios objetivos, e não, tipo, ajudando as pessoas que ele exerce poder sobre, que seria, né, assim, na perfeição, assim, da democracia, seria o sonho. Mas a questão é que esse autoritarismo não é um autoritarismo, digamos, aparente. Ele é um autoritarismo velado, assim, e que certas partes da população, que normalmente é quem tem mais voz, vai dizer que tá tudo bem, porque as causas sociais, elas estão influenciando... Essas causas sociais específicas, elas estão sendo ajudadas e levantadas teoricamente, então parece que tá tudo tranquilo sobre a esfera dos poderes democráticos ali, da população discutindo, quando na verdade se tem um autoritarismo velado de certas coisas que não aparecem na mídia, certas coisas que ficam escondidas, ficam colocadas só em um grupo específico que não tem voz. Então esse é o perigo, eu acho, sim, do que vocês falaram. Sim, mas eu não defendi, não sei se tu entendeu, mas eu não defendi isso. Não, eu sei, eu só tô falando que... só tô complementando. Tchau, galera, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado por ouvir o podcast aí. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Valeu, galera. Boa correção aí, senhora. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, Cláudio. Beijinhos. É só o Cláudio que vai ouvir isso aqui, né? Tchau, Cláudio. Não!